inflamado. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Prazer ter você aqui com a gente. Meu nome é Aníbal Coutinho, eu sou um dos arquitetos aqui do projeto. E eu vou fazer uma apresentação rápida sobre o projeto, como é que foi basicamente a concepção, para a gente poder entender a obra. E logo em seguida, a Odebrecht vai fazer uma pequena apresentação de como é a estratégia de obra, como é que está a obra, como é que é a abordagem dessa obra. Você tem catarse no primeiro? Acho que eu vou colocar meu óculos, porque 5 graus é um pouco difícil de ver sem óculos. Bom, aqui a localização para todo mundo de São Paulo, esse é um mapa que a gente usa geralmente para quem não é de São Paulo, mas todo mundo já viu. Vocês provavelmente vieram por aqui e ficaram fazendo isso sem conseguir chegar em desenho 8 pelas ruas, pela descrição que a Daniele fez. Vocês foram aqui, vieram para cá, fizeram 8 para cá, depois fizeram 8 para lá. É porque do Parque São Jorge aqui a gente leva 10 minutos, no sábado 10, 15 minutos, no máximo está aqui dentro da obra. Então, o primeiro projeto aqui para o Corinthians foi um projeto, esse foi o segundo, o primeiro foi um projeto para o Pacaembu, que o Pacaembu fosse concessionado ao Corinthians, como nós fizemos um projeto para o Pacaembu, mas como o projeto não pode ser feito, não pode ser concessionado, tinha uma série de problemas. O Corinthians pensou em fazer o estádio no terreno do Parque São Jorge, reconstruindo o clube inteiro, reposicionando todas as instalações no projeto. Então, enquanto nós estávamos começando a concepção desse projeto aqui, surgiu a oportunidade de fazer aqui em Itaquera. Então, a mesma conceituação que a gente usou para cá, para lá, a gente trouxe para aqui. Que era fazer um estádio com 2 arquibancadas na melhor posição, em que ele fosse aberto em esplanada para as laterais, e que tivesse um telhado que envolvesse, que virtualmente completasse o espaço sem que se precisasse construir. Porque os estádios de futebol geralmente são muito quentes. E cada vez mais quentes, porque vai se agregando cada vez mais infraestrutura periférica e mais áreas rentáveis, mais áreas VIP. E então esses estádios tendem a ficar hoje, como por exemplo, se vocês virem uma foto do estádio Wembley, é um estádio emblemático que tem um grande embasamento, o estádio surge do meio. Então cada vez mais essa área de embasamento de serviços ela tende a crescer. E a nossa abordagem para o estádio é uma abordagem diversa. A gente queria que o estádio aparecesse sem que ele tivesse esse formato óbvio de pneu. Esse estádio tem esse formato curvo, que ele é um formato um pouco diferente do que se necessita para um estádio hoje. São arquibancadas mais próximas do campo, os formatos mais retangulares. Então, enquanto nós estávamos em meio àquele projeto, o Corinthians mandou fazer um estudo de mercado, analisando 3 áreas: Pacaembu, Parque São Jorge e Tatuapé, e Itaquera, para ver se haveria uma perda de receita que fosse significativa, que inviabilizasse o estádio ser construído nesse terreno aqui, onde tinha as divisões de base em treinamento, onde tinha o CT das divisões de base, e que já estava concessionado ao Corinthians, e era um terreno de 200 mil metros quadrados, um pouco mais folgado do que o terreno anterior, que na realidade esse terreno anterior aqui, ele previa um embasamento e uma garagem externa, né?
essa garagem e um entorno que fosse um entorno com água, para a gente evitar grades, né? Ia ter muita gente nadando, obviamente, então não vai dar tempo da segurança pegar. O problema hoje de segurança de estádio é você retardar o público, não é bloquear, mas retardar a chegada do público. Então por isso é que não se usa mais fosso, grades altas, etc. Porque a gente não quer ninguém espetado, não quer aquela ideia de prisão. Então a ideia era que fosse retardada. Quando nós estávamos começando essa concepção, aí surgiu aqui a oportunidade de Itaquera, que é esse terreno aqui, assim, vem por aqui, lá e vai até a Coab. Nesse terreno já havia uma escavação para que se fosse feito um estádio antigo, aquele projeto do Ícaro Castro Melo, esse projeto. E então esse é um projeto de mais de 30 anos. Assim. Nesse trecho aqui nós tínhamos um rio, um córrego e uma linha, tem uma linha da Petrobras, um oleoduto da Transpetro. Então o maior desafio era como encarar um terreno com 40 metros, 44 metros de desnível, de modo que nós tivéssemos entradas e saídas bastante fluidas, que nós pudéssemos esgotar o estádio em até 8 minutos e que fosse um estádio agradável de se ver futebol e que fosse um estádio agradável de se estar, de ter uma boa experiência. Então, esse estádio aqui tem uma vantagem, não preciso explicar isso é mais explicado para quem é de São Paulo, mas ele está entre duas estações de metrô, a gente tem uma estação de trem, vai ter um terminal rodoviário colocado futuramente aí. Está sendo feito um anel viário aqui em volta, vocês devem ter passado já pela construção do anel viário aqui, logo um pouquinho antes de chegar. E duas coisas que me agradam muito em estádio de futebol são duas coisas que o Pacaembu tem. Primeiro que essa arquibancada grande e que empurra o público para o campo, e depois essa visão superior que o Pacaembu tem e tinha antigamente, que perdeu um pouco o tempo, mas que essa visão de chegar numa esplanada e olhar o estádio. Então a gente procurou conservar essas qualidades e essas premissas no projeto do estádio. Nós localizamos o estádio nessa posição por duas razões. Primeiro, porque nós precisávamos de um patamar que contivesse todo o público do estádio, fora do estádio, para em caso dos carros ficarem todos na esplanada. Segundo, porque nós optamos por colocar toda a área VIP, clube, toda a área com maior nível de ingressos mais altos, num lado só, porque isso faria com que o estádio ficasse mais barato. A gente teria toda a circulação mecânica, etc., tudo de um lado só, os acessos às garagens subterrâneas, etc. E nós precisávamos de um bloco de 14 andares para fazer isso. O bloco está construído lá. Então nós tínhamos que colocar isso no terreno e teríamos que minimizar escavações e terraplenagens, etc. Então nós usamos esse vazio. Esse estádio não estava posicionado na direção norte-sul. Essa abertura ela está mais ou menos assim. Deixa eu fechar, apagar aqui. Consegue enxergar, não sei se dá para ver se as curvas de níveis são visíveis aqui, mas esse vazio ele está nessa posição aqui e essa é a direção norte-sul. Então nós conseguimos encaixar esse prédio todo e fazer a obra toda como se ele fosse térreo, sem escavação nenhuma. E depois recobrir
Mas, então, essa é uma visão do estádio para a situação que a gente chama legada, que é a situação não Copa do Mundo, situação Corinthians. É um estádio de 48 mil espectadores. Esse daqui é o bloco grande. A chegada do estádio ela se faz num patamar, e esse patamar da onde se vê o estádio inteiro, que é o que a gente vai ver na visita agora. Nós vamos ver na visita agora uma visão desse tipo. Chega e todo o estádio é visto de uma só vez. Então, ao se privilegiar aqui as duas visões, a oeste, aqui, que é a fachada da sombra, né? Onde nós temos o sol por trás da fachada, e a leste, nós criamos virtualmente um túnel na direção da ventilação dominante aqui. Então o estádio é extremamente ventilado, mas ao mesmo tempo ele fica com aquele aspecto ficaria com o aspecto de duas arquibancadas separadas, o que de certa maneira nos forçou a adotar a mesma solução, uma solução parecida com o que estávamos adotando para o Parque São Jorge, de fazer um telhado que virtualizasse o volume. Ao mesmo tempo, isso daqui também hoje se tornou um aspecto extremamente útil, porque a gente interliga os dois lados do telhado por dentro, e porque com a evolução da iluminação de campo, e aqui no Corinthians a gente tem... Joel, vou ter que arrancar esse mapa aqui. Ele está chegando a visão de quem está do lado. Então, com a evolução da iluminação, no Corinthians a gente vai ter uma iluminação que é a melhor iluminação do mundo. Isso é uma questão contratual com a empresa que é patrocinadora, que é a OSP. Nós temos aqui o dobro de nível de iluminamento em relação à Allianz Arena, por exemplo. Então, o projeto da Copa do Mundo 2006 tem 2.500 lux, aqui nós vamos ter 5.000 lux. Então nós precisamos também de ter iluminação em toda a volta, para que a gente pudesse ter iluminação na televisão HD 3D de boa qualidade. Isso tem um sentido que é muito importante, que é a reprodução de marcas. Isso vale muito para o Corinthians. Uma boa iluminação dá uma boa transmissão, então reproduz bem as marcas. As marcas pequenas elas reproduzem muito bem. Isso quer dizer receita para o Corinthians com marcas muito pequenas. Outro item importante, diferencial que esse estádio vai ter é o melhor campo do mundo. Então são dois projetos que o Corinthians tem. São três projetos. O melhor campo do mundo, a melhor iluminação e o melhor vestiário do mundo. Porque a gente está beneficiando os jogadores, a performance do time. Campo, iluminação e vestiário beneficia a performance do time. Então esse campo aqui também ele é um campo feito com grama de inverno. Ele é um campo que a gente usa uma grama mais resistente, que é semeada, grama verde. Então esse campo ele tem uma extração de água a vácuo, tem um controle de umidade e tem uma refrigeração que mantém as raízes frias. Então a gente consegue usar uma grama de inverno o ano inteiro. Porque aqui em São Paulo a gente teria que usar grama de inverno metade do ano e grama de verão na outra metade. A grama de inverno ela tem as raízes axiais e isso faz com que dê menos lesões nos jogadores, porque a trava da chuteira não pega nas raízes e também a bola roda mais rápido. Então, esses são pontos importantes do projeto, esses pontos que estimulam a performance dos jogadores. Bom, então esse aqui é o prédio principal, o que a gente chama de prédio oeste.
Havia uma preocupação muito grande da nossa parte também que essas grandes treliças elas não fossem percebidas como tal. Então nós fizemos um sistema de treliças e que tem uma membrana por baixo e uma membrana por cima. Então quem está dentro só consegue ver a membrana interna e quem está por fora só consegue ver a membrana externa. Não há nenhum momento que a gente consiga fazer essa percepção que vocês vão ter aqui na obra, que é a última vez que vocês vão ver essa treliça. Depois ela é recoberta e ela é recoberta e ela fica adelgaçada para as extremidades. Então a gente sempre vai ver o estádio com essa espessura aqui. Aqui nós temos garagens e serviços, esse pavimento aqui é de serviços, 2 pavimentos de garagem, e esses níveis aqui eles são térreos em relação à radial. Então, em relação à radial, eles entram direto. Então, isso aqui é um subsolo falso, que não é subsolo. E aqui é o nível 777 e aqui é o nível 790. Então, a gente tem 13 metros aqui. Esse primeiro pavimento aqui ele é usado também como centro de convenções, feiras, exibições, etc. Se conecta com outras áreas que nós temos aqui. Aqui estão as áreas VIPs, camarotes, assentos VIP e assentos premium. Toda a área que fica em sombra ela é de venda anual. Então tem uma série, e atrás fica toda a infraestrutura para essa área. Então, novamente, voltando aqui, então aqui temos os 2 andares de camarote, os assentos premium, os assentos clube, que são os assentos mais VIP em cima. Temos 2 camarotes grandes de canto, que são chamados camarotes de festas, em cada lado, que tem uma plataforma que ele flutua em cima da torcida, um em cima da torcida organizada do Corinthians, que fica desse lado, e outro em cima da torcida adversária, que fica do outro lado. Cada camarote, aqui são 2 camarotes, 2 andares, essa varanda aqui é do camarote inferior, essa varanda aqui do camarote superior. No nível inferior, nas esquinas, nós temos restaurantes dos 2 lados, com vistas para o campo, e em cima também, nesse lado e no outro lado, restaurantes. Aqui é uma região aqui de bares, comida mais rápida, para essa parte de cima. E para a parte de baixo temos a mesma coisa. Todo o estádio é interligado por baixo com a rede de elevadores, cremalheiras e circulações para carros elétricos, para que se possa fazer a distribuição de comida e distribuição e retirada de lixo durante o funcionamento sem que se perceba. Então não se percebe, isso desce automaticamente, vai para os corredores se distribui e sai para toda a parte de lixo que está localizada nesse lado aqui. Esse aqui é o lado leste. Cada treliça dessa daqui tem 77 metros e meio por mais ou menos 11 metros de altura, e cada par de treliça em torno de 140 toneladas. Então esse guindaste que vocês estão vendo aqui é o maior guindaste em uso em obra civil na América Latina, um guindaste de 1.500 toneladas. O guindaste que está em uso no Maracanã é um guindaste de 650 toneladas, também um guindaste bastante grande. Mas precisava de um guindaste que conseguisse alçar essas treliças, colocá-las de uma vez em cima e que tivesse uma lança grande. Fazendo a obra toda feita com um guindaste só. Todos os compartimentos do estádio fechados, eles são condicionados, são refrigerados. Tem ar-condicionado, banheiros, restaurantes, áreas de circulação, corredores, são todos condicionados. Isso, além de aumentar o nível de conforto, também diminui o vandalismo no estádio. Então, a pior coisa é você entrar num banheiro sujo, quente e mal cheiroso. Então, isso com ar-condicionado a gente consegue eliminar e melhorar muito as condições de conforto. Então, esse aqui é o pavimento principal, que é o pavimento de serviços, nós vamos ver. Aqui estão a parte dos vestiários. Aqui o Corinthians tem um campo de futebol, tem a cozinha e um campo de futebol, tem a cozinha geral e um campo de futebol interno. Para o Corinthians são
são vários vestiários, são 4 vestiários principais, mais 4 vestiários subsidiários. Há um auditório grande aqui para 500 pessoas. Essa parte aqui é a parte toda de manutenção do gramado, onde a gente tem toda a parte de manutenção do gramado. E aqui é a parte de carga e descarga. E a rede de distribuição. Essa aqui é uma rede que interliga o estádio inteiro, ela passa por baixo desses túneis aqui. Aqui é uma cremalheira, sobe um funicular, sobe para a arquibancada leste, se conecta numa rede de elevadores, são todos elevadores de serviço. Os estacionamentos. Aí a parte norte e sul, a parte de alimentação e banheiros, ela é rebaixada em relação ao patamar para que não haja nenhuma obstrução visual e para que se tenha bastante ventilação também. Lá já em cima, nós estamos vendo o nível que nós estamos hoje pisando agora, que é o nível de acesso. Então o acesso é muito simples, se faz por aqui e por aqui, assim. E depois a mesma coisa. E aqui também. Muito simples. O acesso. O acesso é sempre muito rápido, não tem escadas, se entra direto para a arquibancada. Para o pavimento superior, nós vamos tomar esses túneis aqui e subir um andar de escadas e estamos no pavimento superior. Também é tudo muito simples. Muito rápido e facilitado porque o estádio se entra pela posição intermediária. Os pavimentos onde nós temos as suítes, temos suítes de 2 tipos, suítes de 1 andar só e suítes de 2 andares, uma suíte com mezanino, aproveitando o espaço da inclinação da bancada superior, havia um pé direito grande, nós fizemos um mezanino também nas suítes. Esse andar todo é um andar para convenções, então a gente tem divisórias, instalações de convenções, salas, etc. E tal. Fora dos jogos, isso aqui é usado para convenções. Também há a possibilidade de se fazer aqui eventos durante o dia, se conectar com esse camarote, que é o camarote de festas, e à noite se assistir o jogo e tem as varandas, etc. O estádio, a construção, o sistema construtivo e a concepção arquitetônica do estádio ela é muito simples, é uma concepção extremamente racional, feita para pré-moldados e para que o estádio fosse fácil de evacuar, fácil de chegar e fácil de sair. Né? Então, coisas principais é a segurança do público. E o segundo ponto é que o público ficasse em cima do campo. A maior distância do espectador para a linha lateral é de 9 metros. A maior distância que nós temos. Então, e não há grades, então tem um vidro desse tamanho. Então você imagina só, o jogador ali no fim da sala e toda a torcida do Corinthians aqui podendo saltar lá para dentro. O jogador fica ou não fica intimidado? Fica. Vai correr. Não, o jogador do Corinthians não fica intimidado, abusou. Essa a gente vai ver, eu vou correr um pouquinho, como vocês estão atrasados, Então a cobertura ela tem mais ou menos 24 mil metros de área coberta, são 6.500 toneladas de aço e ela tem um vão aqui de 170 metros, um vão livre, e as bordas, nós temos 15 metros de vidro nas bordas, que é para dar uma transição mais suave para o televisionamento, ficar uma mancha escura. Nessas bordas, entre os vidros, a gente tem um layer fotovoltaico, então a gente tem geração de energia entre os vidros aqui. A gente tem 2 tipos de geração de energia aqui. Nos vidros da cobertura, nos vidros, os muros são com layers fotovoltaicos, são de vidro também, e temos aerogeradores, turbinas eólicas, que ficam no outro estacionamento.
demanda para atende o Estado? Não, ela não atende porque como você não armazena energia, essa energia você vai para a rede, mas na realidade ela te dá um crédito. É que você gera o ano inteiro, ela é mais ou menos equivalente à energia que você gasta. O que acontece é que como armazenar energia é uma coisa impraticável, né? Você gera energia, joga para a rede e depois troca. E o ar-condicionado aqui é a gás. Então, não tem uma... Quer dizer, as questões de sustentabilidade aqui elas são muito complexas e aí demandaria uma palestra específica para isso. Mas uma outra estratégia que nós adotamos aqui, o seguinte, se esse estádio ele fosse um estádio normal, ele teria essa massa construída aqui, essa massa de fachadas e essa massa para tomar sol, para receber calor. Então nós optamos por fazer um circuito em volta de aeração em volta do estádio e enterrar ele todo. Então as fachadas aparentes são muito pequenas. Então é assim que esse estádio seria visto se ele não estivesse na disposição que está. Então o que se vê do estádio é isso. Então a maior parte das fachadas elas são naturalmente protegidas e ventiladas, com extração de ar, etc. em volta. A fachada frontal é uma fachada em vidro, porque a gente precisa de luz, mas ela não tem transparência, ela é opaca, né? Até ela vai de 90% de opacidade até 50% de opacidade. E é um vidro absolutamente branco, porque não há como esse vidro esverdear, por razões óbvias. Então nós estamos fazendo esse vidro ele é um vidro suíço e feito na Itália porque ele é curvado para o meio. Nós temos um sistema de rampas que passa aqui junto da fachada e esse sistema é inclinado em direção a um escudo do Corinthians, é como se fosse um vórtex. Então a fachada é chupada, sugada por esse escudo do Corinthians, né? E essas rampas estão lá dentro também. Então isso aqui faz uma depressão aqui no meio e essa depressão ela tem vidros em curvatura simples e dupla curvatura. Esse vidro ele está sendo curvado na Itália, no mesmo lugar onde se curvam os vidros do Renzo Piano, do Frangieri, etc. E tal. E o programa que nós usamos para calcular as curvaturas de vidro são um programa da Getty Technologies. Então então aqui são os percentuais de translucidez e de transparência e de área. Essa é uma visão de 2 meses atrás. Vocês vão ver. Essa visão aqui é interessante porque a gente vê lá os núcleos de circulação vertical bem delineados, que hoje eles já não estão mais porque a construção já recobriu aquilo, né? Mas aqui a gente consegue ver a construção de uma maneira melhor. Aqui os corredores são abertos, deprimidos, toda a infraestrutura que tem aqui. Aqui o lado leste, o lado oeste, o lado leste, esse lado que fica para cá, também tem uma fachada de brises de vidro, que são brises com 95% de opacidade, uma leve transparência, e tem uma célula de LED por trás, um núcleo de LED, 9 LEDs a cada 28 centímetros, e eles vão formar uma tela de televisão, uma tela de 170 metros por 20 metros, essa fachada traseira. Essa fachada aqui, na realidade ela é traseira, mas ela vai ser a dianteira. Ela é a fachada da frente, a fachada de chegada do estádio é essa. Essa daqui, que é a fachada principal, na realidade ela vai ficar envolta por um viaduto, por um sistema viário que está sendo construído. Então ela vai ficar meio enclausurada. Acesso para
acesso de ambulância. Então, vai lá. acesso de ambulância. Aqui, né? Não é só ambulância, carro de bombeiros, escada magia, tudo. Passa tudo, a gente vai ver. É largo e alto. Né? E fora isso, a gente tem ainda saídas de emergência para cá, que não são computadas, não estão calculadas no ponto do corpo de bombeiro. Mas nós fizemos umas 2 saídas emergenciais. Caso seja necessário, se escapa dentro do campo você vai para cá. Isso aqui não está em nenhum cálculo de escape, mas é uma segurança adicional que a gente colocou. Esse estádio ele não faz shows, ele não tem eventos, ele só tem jogos de futebol. 35 jogos de futebol conta. Senão a gente não consegue ter o melhor gramado do mundo e a gente não consegue fazer com que esse estádio seja um estádio de referência. Então, isso é uma visão também de 2 meses atrás, que a visão agora vocês vão ver, e agora essas são as treliças que elas são levantadas, estão prontas para ser levantada ali, ser içada, elas são içadas aos pares. São 26 treliças de um lado e 22 treliças do outro, são 48 treliças no total. Então aqui já é um conjunto de treliças, que é esse conjunto que vocês estão vendo aí. As treliças são colocadas aos pares e depois elas são interligadas. Então vocês vão ver o trabalho de interligação das treliças e de colocação das treliças. Por baixo dessa treliça tem uma membrana e por cima tem uma outra membrana, mas uma membrana rígida em cima do steel jack. O steel jack é uma superfície que dá a curvatura, que faz com que a gente não fique com ela facetada, que ela é absolutamente curva. Né? Isso aqui tem, essa curvatura de cima e a curvatura de baixo, principalmente a curvatura de baixo, tem uma função importante, que ela foi calculada para fazer com que o ar entrasse, penetrasse e turbilhonasse por cima das arquibancadas, para que ele ventilasse naturalmente as arquibancadas. Então há um turbilhonamento. E a parte superior, aqui é uma parte para repercutir o eco da torcida. Então ele está projetado para jogar o som para o meio do campo. Então para o barulho da torcida aí para tocar o meio do campo. Essas delícias elas estão em meio alto corpo, elas estão equilibradas, né? Essas delícias elas são apoiadas em dois pilares. Bom, mas você pode deixar lá, elas não estão escoradas de nada. Não, vai ver lá. Podemos fazer um teste, tentar derrubar com os elas têm uma escora só na montagem, depois você tira uma escora. Mas não tem andame, não tem andame. O balanço é enorme. É enorme. São 77 metros. Isso aqui é uma visão da fachada. Tem o rampeamento aqui que passa na fachada. Aí esse vidro é tudo branco, ele fica como um acrílico, né? É uma cor que se chama, que a gente chama de Latino, né? Que a gente buscou das texturas de Murano, né? Que é aquele branquinho meio transparente que se usa, que tinha nas cerâmicas de Murano. Latino, é um leitoso, né? Então ele é absolutamente branco, é branco, absolutamente branco. Isso aqui é uma visão lateral, o estádio é todo branco e as paredes de entrada, os septos e paredes divisórias, elas são em preto. Então o estádio é branco e nas entradas a gente tem uns contrastes com preto. Esse revestimento é em cerâmica, é uma cerâmica com 5 milímetros, é um Teclan, né, da Levantina, que é também um dos parceiros do estádio. São cerâmicas de 3 metros por 1 metro, com 5 milímetros de espessura, aplicadas numa estrutura de alumínio e ventilada. Então todas as fachadas elas são ventiladas e todos os vidros são translúcidos. Então a gente vai ter um efeito interessante durante o dia e tem um efeito também interessante
durante a noite. E a ideia da iluminação não tem iluminação direta, toda a iluminação do estádio é indireta. Então é sempre jogada para a membrana e na membrana projetada para as arquibancadas. Então o que faz com que essa cobertura flutue à noite, né? Essa é uma visão da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, a imprensa ocupa a parte superior e são montadas umas arquibancadas provisórias para em torno de 10.000 assentos em cada fundo. Desculpa, do que é feita a membrana? Qual? Membrana. Qual das membranas? Da parte de baixo. Da parte de baixo? Ela é uma membrana com teflon. Ela é autolimpante. É uma membrana com fibra, vidro e teflon. Fala da Copa do Mundo, o que vai acontecer com esses laterais? Vão ser só desmontado? Ele é desmontado, mas para fazer isso nós tivemos que fazer todas as fundações dessa arquibancada. Isso que eu ia falar, a estrutura é tubular? Não, ela não é tubular, são perfis de aço normais. Montados, tem duas hipóteses de se fazer, mas de qualquer maneira, em todas as duas hipóteses, se fazer, porque esse é o governo do Estado que faz, que coloca. Isso é da cidade, o Estado é emprestado para a cidade prepara para a Copa do Mundo. Isso aí é objeto de licitação, mas de qualquer maneira a gente tem que preparar as fundações, né? Porque essa carga tem que se comportar como se fosse ela se comporta como uma arquibancada normal. Para uma eventual ampliação já está pronta. Essa é uma área de futura ampliação, mas não tão grande quanto essa, são menores, são metade de cada lado, para eventual. Então, nós vamos ter, essa é a visão que a gente tem da arquitetura exatamente dessa sala, a gente está vendo o estádio dessa maneira. Aqui são os frisos de vidro, com as células aqui, com os furos. Na realidade ele não é furado, ele deixa de ser serigrafado nesse trecho e por trás, separado do vidro, não colado, separado 1 centímetro, entra um LED, aplicado numa estrutura solta também. Uma visão noturna. Todo esse trecho aqui são três. É o restaurante, uma parte de bares e restaurantes aqui também, porque tem um restaurante sentado. Aqui é uma parte festas do camarote de festas, depois os camarotes de festas, as plataformas e os camarotes. Aqui que vai estar a arquibancada da Copa do Mundo está nessa posição aqui. Né? Esses telões aqui são telões de 7,5 por 30. Eles são os telões de maior definição hoje existentes no mundo. Tem 7 milímetros de pixel. Então eles são. A impressão para quem vê é melhor do que quem vê uma tela de iPad. São muito bons. Isso faz parte do pacote que foi negociado com a Osman, que é a fabricante, através da Traction, desses telões. Essa é uma visão de um corredor normal. O corredor são placas brancas, não tem perfuração nas placas, a iluminação, instalações, elas estão nos vazios, né, o ar-condicionado, etc. E nas televisões e nas paredes a gente tem video walls, tem 3.000 telas espalhadas no estádio inteiro, inclusive nos banheiros, no espelho dos banheiros. Quando ela liga, ela aparece, quando não está desligada, fica o espelho. Isso é porque a gente tem que forçar que a pessoa possa circular sem ser uns 15 minutos de intervalo, para que possa comer com mais calma. Não é uma questão de gastar mais, porque todos os bilhetes, por exemplo, da área VIP, eles já vêm com a comida paga, é tudo grátis, a comida é toda grátis dentro do estádio. Então não é porque a pessoa vai comer mais ou menos, é para que ela tenha uma experiência mesmo melhor no estádio. Possa ir ao banheiro sem perder o lance,
ela possa ficar mais tempo conversando no corredor, possa ficar no lounge. E tem, o estádio tem uma área, toda a área oeste é uma área VIP, uma área que se chama área clube, e dentro dessa área clube tem áreas mais VIPs e áreas mais VIPs e áreas mais VIPs. Tem 16 áreas VIPs. Isso só existe em São Paulo, não tem nenhum lugar do mundo isso. Isso é uma coisa bem paulistana, assim, né? Área VIP, mais VIP, mais VIP, mais VIP. Aí tem uma super VIP que entra em todas as áreas, assim, é uma pirâmide. Quem é menos VIP só entra na sua área VIP. O que está em cima entra nas outras. E os carros também vão ter, as vagas vão ser pré-vendidas, então você vai parar, tem o seu nome na vaga. Tá? Os telões vão passar o jogo? Os telões internos vão passar o jogo, os externos não passam o jogo. Não passam o jogo, só na hora que eu tô na esplanada. Nem publicidade, nem jogo, só torcida. Na hora que eu tô na esplanada, eu não posso ficar ali vendo o jogo ali. Não, você não pode ficar, você pode ficar vendo o jogo real, mas não pode ficar vendo o jogo artificial, você não pode. Quer dizer, o jogo. Por quê? Porque o estádio há uma determinação do Corinthians, que é um conceito que é muito claro. O Corinthians não é um time que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time. Então quem manda no estádio é a torcida, então só passa a foto da torcida. Não tem foto de jogador, não tem foto de ídolo, não tem foto nada disso dentro do estádio, só tem foto da torcida. Não tem estátua de jogador, não tem estátua para Rivelinha, não tem estátua para ninguém. Isso aí é só para... Só tem as fotos da Fiel. Então, esse aqui é o sistema viário novo. Vocês já viram construindo esse trecho aqui do sistema viário. Tem mais travessas do lado de cá e do lado de lá. As últimas travessas são fechando. Isso daqui é um sistema muito interessante, porque depois que você faz o arco, você vem e coloca peso no arco para ele parar de vibrar, e aí tem uma parte que é toda em balanço, e tem uma catenária que passa embaixo que segura o sistema todo. Uma estrutura de treliça simples, mas extremamente sofisticada. Essa é a visão dessa fachada que nós estamos vendo aqui. Leste com aquele telão aplicado. Fachada frontal você pode projetar, como ela é tranquila, você pode projetar nomes, pode projetar marcas, etc. Isso, para a gente entender, essa catenária aqui é que estrutura o sistema inteiro. Então a ideia é que o estádio todo ele pulsa, então ele fica com as câmeras viradas para a torcida. E o que sai na fachada é a torcida lá dentro. E essa aqui é uma visão um pouquinho do telhado do sistema, né? É um sistema muito sofisticado, foi projetado na Alemanha pelo Werner Zoller, que é o diretor do Instituto de Estrutura Leves de Stuttgart, que era anteriormente dirigido pelo Freiland. Então, é uma estrutura, a aparência dela é extremamente delgada. Nós fizemos questão que a aparência fosse bem fina. Isso é muito trabalho com os calculistas para que a gente pudesse manter sempre uma visão até essa altura aqui. Então ela tem 12, mas só pode aparecer 3. Então nós estudamos todo esse telhado no computador, todas as visões, etc. Nunca vai se ver a treliça como ela é. Mas o telhado na espessura é sempre uma lâmina que flutua. Vai ter professor muito grande. Vai ter câmeras no campo de cada forma. Tem um quíntuplo de câmera que acobra no estádio do Corinthians. É HD 3D, você filma por todos os lados e controla a cada com joystick. Isso vai ficar. Todos os estádios vão ser assim, não é só esse que vai ser assim. Esse já está preparado para essa tecnologia nova. Então já tem a iluminação, já tem os pontos de instalação para isso. Todas as transmissões no futuro vão ser assim. A gente só vai estar um pouquinho adiantado, mas
não é nada que a gente vai ter que os outros não virão a ter no futuro. É só que a gente vai ter, a gente tem a gente tem condições de fazer isso com mais facilidade, porque a gente tem um estádio retangular, que é mais fácil de correr as câmeras, a gente tem pontos aonde colocar essa iluminação, e a gente tem muitos pontos diferentes de visão. Então você tem diversas experiências diferentes dentro do estádio. Essa é demais. Telão quando estiver na Copa. No topo da arquibancada, dividido em duas partes. Esse telão é feito em módulos assim, então você desmonta esse telão. Ele só é montado totalmente depois da Copa. Mas durante a Copa ele vai estar separado em pedaços. Isso tudo aqui é um telão. Ele pode ficar preto, pode virar um placar, ele pode virar isso, ele pode ser todo segmentado, ele pode virar em pedacinhos, ele pode qualquer coisa. Alguma área estacionamento destinada para família, Para estados aí? carros híbridos, inclusive tem uma estação de recarregamento de carro híbrido. Essa questão do estacionamento, a chegada de carro é pelo nível radial, é isso? Os estacionamentos vão ser todos Não, tem dois estacionamentos. Um chega para Miguel Inácio Cury, como vocês vieram com ônibus e entra no térreo. E no outro também entra no térreo pela radial. Qual é a quantidade de vagas? Tem 2.400 vagas. Que é o máximo que esse sistema viário aqui ele consegue conter saindo. Senão você congestiona. E o estádio tem convênios com bolsões de estacionamentos próximos e transportes. Né? Como toda a parte, por exemplo, de acessibilidade foi pensada desse tipo, a gente tem um centro específico de acessibilidade, para o qual então tem uma estação para pessoas com mobilidade reduzida na estação Arthur Alvim, traz direto para cá, na estação de Itaquera, de vários pontos a gente traz, e depois aqui tem todo um sistema para colocar as pessoas nos lugares. Tem muita gente que vem pela primeira vez, então é mais difícil de achar, e tem todo um ponto de apoio, e se a pessoa quiser tem um chip localizador, qualquer pessoa obesa, mobilidade reduzida, uma pessoa que seja com o pé quebrado, ele pode carregar no bolso para ser localizado em caso de pânico. Então você mapeia todas as pessoas que em situação de risco, uma pessoa grávida recebe o chip. E aí você mapeia onde está aquela pessoa e no caso de pânico a brigada de incêndio vai lá e resgata a pessoa. Os festivais são com particularidade, também são considerados influência? Tem, mas eles ainda não divulgaram, a gente não pode divulgar. Tem uma série de particularidades. Sobre acessibilidade, o que mais tem de facilidades? Tem todas as facilidades que você pode imaginar. Você imagina uma, então duas.